Você ama carro, competição, velocidade, mas será que realmente você conhece tudo sobre a Stock Car? Não? Então, vem comigo que eu vou te explicar como funciona essa parada. Bom, vamos lá. A Stock Car hoje é a principal categoria do automobilismo no Brasil. Mais ou menos ela equivale como se fosse a Fórmula 1 no mundo aqui no nosso território nacional. A Stock basicamente elas são definidas em duas categorias. A Stock Pro, onde ficam os pilotos mais antigos e até mesmo alguns ex-Fórmula 1, por exemplo, Rubinho Barrichello, Felipe Massa, Daniel Serra, Cacá Bueno. E a Stock Light, que é a categoria de entrada para a Stock Pro, onde a gente define novos talentos. Onde o piloto busca uma entrada para o automobilismo e realmente fazer carreira guiando para a Stock Pro, enfim, ou para qualquer outra categoria. Mas a Stock são definidas nessas duas. A categoria, falar um pouquinho de história e dar um contexto geral, ela está no automobilismo brasileiro desde 1979, com os antigos Opalas lá atrás, cara. Grandes campeões como Igor Hoffman correram, 12 vezes campeão. E na época era uma marca só que era a Chevrolet. Mais para frente foram distribuindo e trazendo novas outras fábricas para esse show que é hoje. Mesmo com marcas diferentes envolvidas, o chassi é igual, o motor é igual, a aerodinâmica dos carros também são iguais. O que muda é a estrutura de equipe, então a equipe tem as suas estratégias, acerto de chão e tudo mais, o piloto e a estratégia interna em relação à mudança de pneu, abastecimento, enfim. Isso especificamente para a Stock Pro. Quais são as diferenças entre as duas categorias? Categoria Pro, ela é definida em 12 etapas no ano, distribuídas em todos os autódromos do Brasil e internacionais. Categoria Light, são 6 etapas no decorrer do ano nos autódromos do Brasil. Cada etapa, independente seja ou Pro ou Light, ela é definida ela começa na verdade na quarta-feira e se estende até domingo. Quarta-feira inicia a montagem dos boxes, então é uma parte muito operacional. Então aqui a gente chega com o caminhão, começa a montagem dos boxes, prepara o ambiente para o piloto, prepara já a distribuição das ferramentas, desce carro, descarrega, deixa tudo organizado. Quinta-feira é a continuação dessa operação, mais Media Day. O que é o Media Day? Basicamente é que os pilotos chegam no autódromo e começam a tirar a foto oficial, fazer as entrevistas, conversar sobre as suas expectativas de prova, fazer o track walk, que nada mais é que a volta no percurso para conhecer pista, já se adaptar, já entender como que está funcionando, se tem alguma imperfeição no carro, no chão do autódromo, etc. E aí realmente o show começa na sexta-feira, onde temos 3 treinos. O primeiro chama Warm-Up, que é um treino de 10 minutos para aquecer o carro. Verificar se as pastilhas estão ok, verificar se o motor está adequado, verificar calibragem de pneu, como diz o nome, mesmo é um aquecimento para verificar se está tudo certo. O segundo treino, que já é o treino livre, é um treino de 20 minutos, somente para os pilotos hooks. Pilotos hooks são os pilotos que estão iniciando na categoria, ou seja, pilotos com até 3 anos de categoria que não tenham ficado até o top 7 do campeonato. Ou seja, são realmente os pilotos iniciantes disso. Mas muitos deles já também disputam e ganham corrida, tá? Então não confundam com iniciantes com amadores. É muito diferente. São só os pilotos que estão começando na categoria. E o terceiro treino livre, também de 20 minutos, só que aqui é para o geral, onde entram os pilotos hooks mais os pilotos mais experientes. Sábado temos mais um treino de 20 minutos para todos, para verificar se está tudo certo. Às vezes da sexta para o sábado pode ter acontecido alguma mudança em relação ao acerto do carro. Nos treinos livres identificamos alguma falha, por exemplo, uma falha elétrica ou um problema no pneu, enfim. Faz os ajustes na sexta-feira à noite, larga no sábado, verifica nesse primeiro treino livre. E aí a gente começa realmente a corrida, que parte para a tomada de tempo ou qualify. A tomada de tempo dura 10 minutos, onde aqui é definido o grid de largada da primeira e na segunda corrida. Na sequência dessa tomada de tempo, temos a primeira corrida da etapa, onde o grid de largada da primeira corrida é o segundo melhor tempo da tomada de tempo. Mas Renan, e o primeiro melhor tempo? O que vai fazer? Calma, gafanhoto.
Vou explicar agora. No domingo, a gente parte para a segunda e a terceira corrida. O grid da segunda corrida é definido pelo melhor tempo da tomada de tempo. E a última corrida da etapa é definido pelo grid de chegada da segunda corrida, com uma particularidade. Os primeiros 8 pilotos invertem o grid. Ou seja, piloto da segunda corrida larga em primeiro lugar na terceira corrida. O segundo piloto larga em sétimo. O terceiro piloto larga em sexto e assim consequentemente. Poxa, Renan, mas e os demais? Do nono em diante, mantém a mesma posição da chegada da segunda corrida. Nada se altera. Por que eles invertem o grid aqui? Cara, porque eles entendem que, geralmente, o primeiro piloto, consequentemente, ele é o mais rápido. Então, para balancear tanto a etapa quanto o campeonato e deixar um pouco mais emocionante, por assim dizer, ocorre essa inversão. Para realmente todos terem a chance e a disputa ser mais justa entre todos os pilotos e, consequentemente, a gente conseguir equilibrar a categoria como um todo. Então é por isso essa opção da inversão de grid. Eu particularmente gosto bastante disso aqui, cara. Eu acho que torna muito mais competitivo e no dia da corrida dá muito mais emoção. A gente dá uma descabelada, fica meio preocupado, mas é bem interessante isso aqui. Hoje a Stock Car Light conta com 23 pilotos no grid. Fazia muito tempo que a gente não contava com isso. E outra curiosidade é, desses 23 pilotos, somente 7 são Pro, que são os pilotos mais experientes, na verdade. O restante são todos rookies. Mas como eu falei, não necessariamente os rookies são os amadores. Os rookies, eles são só uma nomenclatura utilizada para o primeiro ano deles aqui. Mas eles já vieram de outras categorias, são pilotos experientes que já têm muita bagagem aí também, tá? Então funciona bem dessa maneira. E aí, ao final das etapas, como que funciona? Como que vira o campeão? Para você ser campeão, há uma somatória de pontos que é definido pelo desempenho dele ao decorrer do ano, e quem tiver mais pontos sagra-se campeão da categoria. Vixe Maria. Qual que é o prêmio desse cara? O campeão recebe 2,5 milhões como subsídio para ele participar da Stock Pro, mais um salário de 50 mil reais por mês. 50k mês. Ou seja, por isso essa categoria está sendo extremamente visada, porque eles estão apostando realmente no desenvolvimento do piloto. Eles estão realmente apostando na carreira do cara. Obviamente é só um campeão, mas isso fomenta tanto a estrutura da categoria, tanto a estrutura de equipe, e aonde a gente está apostando também a categoria ser cada vez mais forte, e aonde a gente quer colocar mais que um campeão nos próximos anos aqui dentro da RTR também e fazer essa galera subir para frente. Explicado como funciona o automobilismo por dentro, de quem está aqui dentro mesmo. E vou te falar, às vezes até a gente confunde um pouco, porque há algumas mudanças no decorrer dos dias, às vezes alguma adaptação, às vezes tem um problema de trânsito, vou dar um exemplo mais besta, mas já aconteceu. O caminhão demorou para chegar na quarta-feira, ou chegou muito antecipado, então houveram alguns treinos de quinta-feira aqui, ou alguma adaptação no carro. Então, para testar as novas adaptações do carro, a Vicar, que é a dona da categoria hoje, sugeriu um treino extra na quinta-feira. Então, há algumas mudanças, mas basicamente essa aqui é a estrutura de todas as provas, tá? De todas as etapas. É isso. Agora que você já entendeu como que funciona as etapas e a categoria por dentro, fica ligado nos próximos vídeos também, que a gente vai explicar cada vez mais, contando a história dos pilotos, contando por dentro como que funciona uma etapa mesmo, todos esses pontos que eu apontei. E antes de mais nada, não esquece, ativa o sininho, siga o canal, deixe seu comentário, seu like, que toda quarta-feira às 6 horas sai vídeo novo para você aqui, explicando cada vez mais o que há de bom dentro desse meio. Beleza? Valeu, tchau!